Agora é hora do Marcelo Nunes trazer os... Eu estou aqui de intrometido, né? Não, porque eu tenho dois pitacos para dar nessa fique situação. Fique à vontade, vamos lá. O Brusque, cara, vai jogar na próxima quarta-feira, é isso? Vai jogar contra o Corinthians, mas tomou um balde de água fria ontem, né? Porque a arquibancada metálica foi totalmente proibida. A CBF proibiu a arquibancada metálica. Daqui a pouquinho a gente traz a informação completa. E deu também um problema na venda de ingressos. A gente tem as imagens aí, Graciliano, de uma fila que está sendo formada. O pessoal, inclusive, está numa loja agora, lá na cidade de Brusque, aguardando pela venda desses ingressos que começaria hoje. E muito poucos, né, Marcelo? Mas não tem a confirmação oficial de que esses ingressos vão começar a ser vendidos hoje. Isso aí é a van em Brusque, né? Na van de Brusque. Então o pessoal está esperando, mas não vai ter ingresso por enquanto hoje não. Ainda a gente não tem essa confirmação oficial. Saiu essa informação de forma extraoficial, o pessoal saiu correndo para lá e, pelo jeito, vai dar com o nariz na porta. Ele vai ter que voltar e aguardar outra oportunidade. E dentro dessa situação toda, a gente nunca sabe qual é a ação da CBF e de Federação Catarinense de Futebol em relação a esse jogo, né? A CBF, em vez exatamente. A CBF, em vez de simplificar as coisas, né? Deixa instalar arquibancada metálica, né? Tem laudos, tem vistorias que podem ser feitas para simplificar, para o espetáculo ficar mais legal. Agora, com todas essas pessoas aí, com a torcida do Corinthians vindo em peso para cá, vai dar uma confusão muito grande, né? Você vai falar do Corinthians? Vou falar também, também. Vai Olha também lá. Daquele juiz bem cegueta lá? Vamos falar dele também. Pediu desculpa já. Que maravilha aquilo, né? Não? Entram dois na jogada e o cara que está a anos-luz de distância, o cara vai lá e expulsa o cara. Ele pediu desculpas já. Pediu desculpas, disse que ele ele deveria ter pedido desculpa não para a torcida do Corinthians e nem para o Corinthians, para o quarto árbitro, que falou na cara dele assim, não foi o Gabriel. Trocou, se perdeu. Vamos lá, vamos falar de esporte. Boa tarde para você. Excelente tarde para você ligado no Jornal do Meio-Dia. A CBF proibiu as arquibancadas metálicas para o jogo do Brusque contra o Corinthians na quarta-feira da semana que vem pela Copa do Brasil. E eu conversei ontem com o presidente do time sobre esse assunto. Vamos ver? Presidente, que notícia foi essa que pegou a diretoria do Brusque de surpresa? Todo mundo que está interessado vai trabalhar, vai acompanhar esse jogo entre Brusque e Corinthians na semana que vem, hein? É verdade, nós estamos nos preparando muito para esse jogo. É um jogo inédito em Brusque e na vida do clube, que tem 30 anos. Porém, estamos fazendo com bastante tranquilidade para dar segurança à torcida, tanto do Brusque quanto à torcida do Corinthians. Na tarde de hoje, por volta das 15 horas, recebemos uma ligação da Federação Catarinense de Futebol, por intermédio do Fábio Nogueira, que a CBF colocou que não aceita, dentro do regulamento consta que não pode ter arquibancada de estrutura metálica. Nós estamos já com ela contratada, preparando, não é? Inclusive toda a logística do jogo, nós tínhamos já praticamente resolvido. Com essa notícia, mudou toda a nossa situação. E aí criou-se uma situação que ficou todo mundo sem saber se o ingresso começa a ser vendido amanhã ou não. Nós vamos ter que diminuir mil torcedores a menos. O campo aqui, ele está credenciado para 5.000. Mas como houve toda essa modificação, nós também temos que ter essa responsabilidade. Vamos colocar, em vez de 5.000, vai ser 4.000. O Brusque também vai ter uma perda, mas a nossa preocupação nesse momento, aliás, nunca foi a questão do dinheiro, porque se isso fosse a nossa preocupação, certamente nós estaríamos fazendo o jogo fora de Brusque. Tivemos propostas que vai dar 3, 4 vezes o que estamos ganhando aqui, mas não nos interessa. Nós temos a paixão pelo clube, temos que respeitar a nossa cidade e os 30 anos do Brusque. Claro, tá certo, presidente. Eu fui um que falei aqui. Esse jogo tem que rolar em Brusque, na frente do torcedor do Brusque, do torcedor do Corinthians da região. Agora está faltando essa informação oficial. Quando vão começar a venda desses ingressos? Qual a quantidade? Para o torcedor de toda a nossa região, de todo o estado e até de todo o país se planejar. Todo mundo quer ver o Corinthians em ação contra o Brusque. Olha o desrespeito com essas pessoas que estão lá na van esperando esses ingressos que provavelmente não vão começar a ser vendidos hoje, né? Então faltou um pouquinho de organização aí, com certeza. E agora vamos ao jogo de ontem. Foi uma partida agitada, principalmente no segundo tempo. O Almirante Barroso até que foi valente, mas o Brusque está muito bem e venceu mais uma. Veja só. O torcedor de Brusque está acostumado a ver outro time de Itajaí em ação por lá, o Marcílio Dias. Foi a primeira vez na história que o Brusque recebeu o Almirante Barroso. Times diferentes, mas que, claro, também tem suas semelhanças. A começar pelo nome dos goleiros. No Brusque, o camisa 1 é o Rodolfo com PH. Já no Barroso, é o Rodolfo com F. Você é de casa sabe que quando o repórter demora para mostrar as cenas de jogo,
é porque a coisa estava difícil dentro de campo. E estava mesmo. Ninguém estava botando muita fé quando William cruzou na medida para o oportunista Jonatas Beluso guardar. Não deu para o Rodolfo com F, 1-0. O Almirante Barroso respondeu com perigo no último minuto do primeiro tempo, com o Rodrigo Couto, mas aí ele parou no Rodolfo com PH. Veio o intervalo, René Marques mexeu e botou o Barroso para cima, mas quem marcou foi o Brusque. Eliomar viu que dava, arriscou, encheu o pé e ampliou para 2-0. 4 minutos depois, Schwenk, que saiu do banco de reservas para o seu melhor estilo, vencer o amigo Rodolfo e marcar o primeiro gol dele com a camisa do Barroso, 2-1. Aí aquele jogo chato do primeiro tempo ficou para trás. A coisa melhorou e muito. Foi aí que o Brusque mostrou por que é o vice-líder. O veterano Carlos Alberto foi rápido no contra-ataque e ampliou para 3-1. Aí rolaram umas cenas feias, um desentendimento entre alguns torcedores do Brusque e convidados do Barroso, que estavam no camarote. O juizão parou o jogo, ficou aquele clima chato e até a PM precisou intervir. Muvuca de Sueita, enfim rolou a bola e Carlos Henrique deu esperança para o time de Itajaí. Mas ficou por aí mesmo, 3-2 e ainda mais confusão, dessa vez dentro de campo, entre os jogadores. Que coisa feia, hein? Mas felizmente conseguimos um resultado positivo, merecido. Apesar de alguns erros que a gente vai corrigir, mas foi um resultado merecido. Pro Brusque tá tudo certo. O time volta à vice-liderança do campeonato estadual e já pensa no Corinthians na semana que vem. Já o Almirante Barroso encara a sua primeira crise. Faz 3 jogos que o time não vence e agora tem um duelo no fim de semana contra o Avaí, o virtual campeão do turno, em casa. E a situação sempre é a mesma, né? Criamos e não fazemos, né? Agora é hora de sabedoria, hora de inteligência. Unir a situação, mostrar a situação, o caminho, voltar ao caminho da vitória, que é o costume que tem o torcedor barrosista. Corinthians que se cuide, porque vai passar muito trabalho com o Brusque jogando ali no Augusto Bauer na semana que vem. E o Barroso tem que se encontrar o quanto antes com o caminho das vitórias. Ainda ontem, pelo Campeonato Catarinense, o Inter de Lages atropelou o Joinville, foi 4-0. E na capital, o clássico entre Avaí e Figueirense ficou no 0-0. Já no duelo verde, deu chape. É hora do giro de gols, veja. A chuva deixou o gramado da Arena Condá encharcado e dificultou a vida dos jogadores de Chapecoense e Metropolitano. No segundo tempo, já com o campo drenado, Ricardo Vilar, goleiro do Metropolitano, socou a bola para dentro do próprio gol. Apesar da falha feia, ele partiu para cima do árbitro e tentou convencer de que havia sofrido falta, mas não colou. Com essa ajuda do goleirão, a Chapecoense venceu por 4-0. E por falar em falha de goleiro, Labilá do São Francisco do Pará facilitou demais a vida de Rafael Sobis, que marcou 4 vezes na goleada do Cruzeiro por 6-0 na Copa do Brasil. O Cruzeiro avançou para a terceira fase da competição. Rodolfo, goleiro do Oeste, time do interior paulista, se esforçou muito, mas neste lance não teve alternativa e fez pênalti no Beira-Rio. O Internacional venceu o jogo por 4-1 e também passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Enfrentando a maratona de jogos, o Inter volta a campo hoje à noite contra o Criciúma pela Primeira Liga. Vai entender esse calendário do futebol brasileiro, né? E olha, campeão nacional cheio de moral e de investimentos, o Palmeiras era o favorito para o clássico de ontem. Era, porque deu Corinthians, olha aí. No primeiro tempo, um jogo intenso, disputado, com bolas na trave e um erro grave do juiz Thiago Peixoto. Ele se enganou nesta falta cometida por Maicon e deu o segundo cartão amarelo para Gabriel, que foi expulso. Com um jogador a mais, o Palmeiras passou a dominar a partida. Levou um susto no chute de William e parou no goleiro Cássio.
Quando a pressão indicava um final feliz para o Palmeiras, o Corinthians surpreendeu. Depois do erro de Guerra, Maicon puxou o contra-ataque e encontrou Jô para o atacante fazer o improvável. Vitória do Corinthians com um jogador a menos diante do poderoso Palmeiras. O Itaquerão viu mais uma lição que só o futebol é capaz de dar. É isso aí, só o futebol e só em clássico, né? Isso que é legal, esse tempero a mais do clássico, essa motivação que os times entram em campo. E olha, após o jogo, o árbitro Thiago Duarte Peixoto pediu desculpas, admitiu o erro e disse que espera seguir com sua carreira. A gente se vê amanhã, mas olha, parabéns também às torcidas de Botafogo e de Atlético Paranaense, que ontem garantiram e muito bem um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte aqui no meio-dia, Graciliano.